Queridos, vamos começar o nosso devocional e eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã, enquanto eu estava no momento de oração lá na igreja, às 6 horas. E eu quero compartilhar com vocês. Você sabia que existe um futuro que te aguarda? Você sabia que existe um futuro em Deus que te aguarda? Futuro, ele é um lugar. Entenda isso, o futuro é um lugar que Deus preparou para mim e para você. Existe um futuro ao seu respeito, você sabia disso? Existe um futuro ao seu respeito. Para Deus não existe o tempo. Passado, presente, futuro. Deus passeia pela eternidade. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas existe um futuro preparado para mim e para você. E hoje eu quero falar sobre isso, avançando para um bom futuro. A sua vida é muito mais do que essa que você está vivendo. A sua vida vai além dessa que você hoje está vivendo. Sabia que Deus tem mais? Sabia que Deus tem planos ao seu respeito que você jamais consegue humanamente entender? Por isso que você acordou hoje. Porque os planos de Deus continuam de pé. Você acordou hoje porque a boa história que Deus começou na sua vida, ela está continuando. Um dos maiores provas que nós temos de que existe um futuro glorioso para mim e para você, a maior prova de que existe um futuro nos aguardando para vivermos intensamente, é o fato de termos acordado hoje. Sabe, quando você acorda, é porque o fôlego de vida do Senhor foi renovado em você. Isso é a maior prova de que existe um futuro preparado. E é para lá que você está indo, é para lá que você está caminhando. A cada dia que passa, você está mais próximo daquilo que Deus tem para a sua vida. E hoje eu quero falar sobre isso, avançando para um bom futuro. E eu quero começar com um versículo muito conhecido de todos nós, muito conhecido. Nós já falamos, nós já meditamos sobre ele, nós já ouvimos dezenas, centenas de vezes. Mas eu quero que hoje você escute esse versículo de forma diferente. Eu quero que você escute esse versículo com a sua mente, com o seu coração, com a sua expectativa lá no alto, com a sua esperança ativada em você. Eu estou falando do versículo que está em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Diz assim, preste bem atenção nisso. Sou eu, isso é Deus falando para você nesta manhã. Sou eu que conheço os planos que tenho para você. Entenda isso. Quem está dizendo isso é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso, único, onisciente, onipresente, onipotente. É Ele que está dizendo. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. E ele continua, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você entendeu o que Deus está dizendo? Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus tem um futuro preparado para mim e para você. Deus tem um plano em curso para mim e para você, porque somente Ele é que conhece os planos que Ele tem para nós. E dentro desse pacote, desse plano, é de fazermos prosperar e avançar com esperança por um futuro. Agora, eu quero abrir um parêntese nessa palavra prosperar. Eu sempre gosto de lembrar.
Porque quando falamos em prosperar, automaticamente pensamos na vida financeira. Mas o prosperar de Deus vai além dessas coisas. O prosperar de Deus abrange todas as esferas da sua vida: saúde, relacionamentos, sentimentos, pensamentos, sonhos, projetos, inclusive a vida econômica, a vida financeira. O prosperar de Deus, esse prosperar que ele fala aqui, vai muito além do que você pode imaginar. E é esse futuro que ele tem planejado para mim e para você. Agora, a pergunta que eu quero lançar no ar: você está preparado para viver isso? Você está preparado para viver um bom futuro? Entenda que tem muitas coisas que você ainda não recebeu hoje da parte do Senhor, porque você não está pronto para isso. Porque se você receber, você não saberá o que fazer com o tamanho que é a grandeza daquilo que Deus tem para te dar. Por isso ele nos prepara, ele nos forja, ele nos molda, ele testa a nossa fé. Mas existe um futuro para mim e para você. Esse texto que lemos como base do devocional diz que Deus tem um futuro de esperança para cada um de nós. Porque entenda, tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é melhor. Deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus fazer da forma que Ele quiser. Como eu costumo dizer, tira a mão. Tirar a mão significa deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer da forma dele, da vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E hoje nesse devocional eu quero, junto com vocês, aprender alguns conselhos que Deus ministrou no meu coração para avançarmos para um bom futuro. O fato é de que existe um bom futuro. Aquilo que os seus olhos ainda não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviu, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para mim e para você, que amamos o Senhor. Grandes coisas você ainda vai viver em Deus, não tenha dúvida disso. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está para acontecer. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você, o primeiro conselho que eu quero compartilhar com você, para você avançar para um bom futuro, é: descubra o que Deus tem para você. Descubra o que Deus tem para a sua vida. Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus tem para você? Ah, pastor, ele não revela o plano para mim. Não? Preste atenção nesse versículo. Amós, capítulo 3, versículo 7. Livro de Amós, do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Existe esse livro na Bíblia, viu? Ele é pouco lido, mas é um versículo importantíssimo. Olha o que esse versículo diz, versículo 7 do capítulo 3 de Amós. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem anunciar, sem revelar o seu plano aos seus servos. Olha o que esse texto está dizendo. Certamente o Senhor, o soberano Deus, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e profeta. Você é servo de Deus? Você serve ao Senhor? Literalmente você serve ao Senhor? Então descansa, porque os planos dele serão revelados para você. A questão é que ele não revela o plano todo. O plano de Deus ele é revelado na medida que você se coloca em movimento, avançando para um bom futuro.
onde você se coloca em movimento sem olhar para trás, onde você se coloca em movimento olhando para o seu destino, para esse plano e esse futuro que Deus tem e que Ele já afirmou que tem, porque é Ele que conhece os planos que Ele tem a nosso respeito. Na medida que você vai avançando, na medida que você vai caminhando, na medida que você vai crendo naquilo que Deus tem para você, Ele vai se revelando e revelando o seu plano. E você começa a caminhar segundo as promessas e os planos de Deus para você. Entenda uma coisa, eu já comentei isso aqui. Deus, Ele nunca vai te mostrar a escada completa da vida. Deus nunca vai te mostrar a escada completa. Mas na medida que você pisa no primeiro degrau, Ele revela para você o segundo degrau. Quando você pisa no segundo degrau, Ele revela o terceiro degrau. E cada vez que você vai avançando, os planos de Deus, eles vão descortinando diante de você. E você vai descobrindo o que Deus tem para você. Por isso que nós somos um povo que não retrocedemos. E a palavra de Deus diz que nós somos um povo que não retrocede, porque o que assim faz, Deus não se agrada, Deus o rejeita. É a palavra de Deus. Anda para frente, olha para frente, pisa no primeiro degrau, será revelado o segundo, pisa no segundo degrau, será revelado o terceiro, e assim você vai subindo a escada da vida. Não deixe as circunstâncias cegar você. Não deixe as circunstâncias da vida achar que não existe um bom futuro. Existe. Descubra o que Deus tem para você. Descubra o que Deus tem para você. Existem planos grandiosos para a sua vida. Jeremias capítulo 33 é um outro versículo muito conhecido de todos nós. Mas entenda uma coisa, não basta conhecer o versículo. Para esses versículos se tornarem realidade na sua vida, eles precisam ser vividos, experimentados. Jeremias capítulo 33 diz assim: clama a mim, e eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, olha o seu futuro aí. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabe. Que não sabe. Você tem clamado? Para você descobrir o que Deus quer para você, você precisa clamar. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de relacionamento com Deus. A oração é a base do relacionamento com Deus. Você tem orado a Deus, você tem clamado a Deus, pedindo para Ele revelar o seu plano, o seu propósito de vida para você. Se você não fez, faça. Porque existe um bom futuro. Existe um bom futuro além dessa realidade que você está vivendo. Às vezes você não está enxergando, às vezes você não tem respostas sobre esse futuro, mas o seu papel e o meu papel é continuar caminhando, é continuar acreditando, é continuar avançando e a cada dia descobrindo o que Deus tem para nós. A minha oração nessa manhã é que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito, à voz do Senhor, porque é ela que dá a direção, é ela que mostra o caminho, é ela que nos impulsiona a percorrer a jornada da vida e descobrir o que Deus tem para nós. Não deixa que nada te impeça, querido, porque o versículo que lemos, sou eu que conheço os planos que tenho para você. Não são seus amigos, não são seu namorado, seu cônjuge, sua namorada, seus filhos, seu pastor, não. Ele deixa muito claro, sou eu que conheço os planos que tenho para você. Quer saber que plano é esse? Continua caminhando.
Quer saber que plano é esse? Pisa no degrau, no primeiro degrau, dê o primeiro passo, avança. Abraão, quando saiu da sua parentela, ele saiu sem saber para onde ele estava indo. Deus diz para ele: sai da sua parentela, sai da casa do teu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. É na jornada da vida, na caminhada da vida, que Deus vai nos revelando gradativamente o seu plano e o seu propósito para nós. E só vive propósito, só vive plano quem está em movimento, quem está caminhando. Então, queridos, não se permita parar. Continue descobrindo o que Deus quer para você. Segunda lição, segundo conselho que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Acredite que o seu futuro será melhor do que o seu passado. O seu futuro será melhor do que o seu passado. De repente você já viveu grandes coisas na sua vida. De repente você já viveu grandes momentos na sua vida. Mas saiba de uma coisa, Deus tem mais. Deus tem mais. Se você não acreditar que o seu futuro vai ser melhor que o seu passado e do que o seu momento atual, quem vai acreditar por você? Entenda uma coisa, a sua realidade atual, ela não determina o seu futuro. O que determina o seu futuro é a sua esperança, é a sua expectativa, é o seu caminhar, é o seu movimento, é as suas decisões, as suas escolhas de caminhar com Cristo em direção ao seu futuro. Porque a última palavra sempre vem do Senhor. E Ele disse: sou eu que conheço os planos que tenho para você. O plano, a vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita, ela é agradável. E quando começamos a descobrir um futuro de Deus para a nossa vida, ficamos espantados e admirados. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então continue. Continue crendo que o que você vai viver, você ainda não viveu em Deus. Queridos, esse devocional de hoje é um devocional de despertamento, de encorajamento, para você entender que existem grandes coisas à sua frente. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos, do que os vossos pensamentos. Querido, Deus é grandioso. Entenda que o endereço da sua vitória, do seu futuro, não está no seu passado. O endereço da sua realização, da sua conquista, da sua vitória, não está no seu passado, está no seu futuro. Queridos, o que passou, passou, já foi, já acabou. É virar a folha e continuar a jornada da vida. É virar a página e entender e acreditar que grandes coisas estão por vir. Sabe, queridos, eu falei aqui num devocional uma vez que você tem que se sentir gestante. Sinta-se gestante desse futuro. Comece a nutrir dentro de você esse futuro. Porque você está de pé, você acordou. Hoje você pode dizer: até aqui o Senhor me ajudou, me sustentou. E por que Ele fez isso? Primeiro, porque Ele te ama. E segundo, porque tem um futuro que está te esperando. Tem um futuro que está te aguardando.
Ei, continua. Continua. Não é hora de olhar para trás, não é hora de achar que as circunstâncias vão te parar, não. Independente de qualquer coisa, olhe além. Olhe além. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Grava essa frase, grava esse versículo na sua mente, no seu coração. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Continua, querido. Entenda que o seu futuro será glorioso. Amém? Terceira e última lição, conselho, para você avançar para um bom futuro. Queridos, comece a viver ele agora. Comece a viver o seu futuro agora. É o que eu falei, se sinta gestante do seu futuro. Comece a nutrir aqui dentro aquilo que Deus tem para você. Eu não sei se você sabe, mas já foi liberado as promessas ao seu respeito. Já foram liberadas por Deus. Então comece a nutrir cada uma delas. E no tempo de Deus, você vai começar a vivê-las uma por uma. Mas nessa manhã eu quero que você comece a se sentir gestante. Os homens também. Comecem a se sentir grávidos, grávidas de um bom futuro que Deus tem para você. Ao acordar de manhã, entenda, é mais um dia próximo do que eu tenho em Deus. Já vai nascer, já vai acontecer. Eu não sei se você consegue viver assim, mas se não conseguir, tente. Cada dia que você acorda, acorde com a sua expectativa lá em cima, crendo que vai ser um dia extraordinário, onde tudo pode acontecer, porque aquele que é fiel, aquele que é Deus, te acordou. Para viver um novo momento, viver uma nova história, para recomeçar. Acorde gestante. Comece a viver o seu futuro agora. Futuro de bênção, de milagres, de provisão, de cura, de restauração, de transformação, de restituição, de relacionamento íntimo com Deus. Comece a viver o seu futuro agora. Não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias, elas minam o futuro. As circunstâncias, elas apagam a esperança. Não permita que isso aconteça. Entenda que para onde você foca, é para onde você vai. Grave isso. Para onde você olhar, para onde você focar, é para onde você vai. Então olhe para as promessas. Comece a olhar para esse futuro glorioso que Deus tem para você. E comece a nutrir aqui dentro de você esse futuro. Porque ele vai nascer. Ele vai chegar. Ele vai se realizar na sua vida, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que disse, eu conheço os planos que tenho para você. Eu não conheço os planos que Deus tem para você. Eu não faço a mínima ideia. Uma coisa eu sei, eles são tremendos, eles são grandiosos. Comece a vivê-los agora. Quando você entrar numa situação difícil, quando você entrar num problema que você de repente não vê solução, quando começar a chegar sentimentos em você de tristeza, lembre-se que você está grávida. Lembre-se que você está grávido.
que você está carregando dentro de você o seu futuro. Você está carregando dentro de você os planos de Deus. Você está carregando dentro de você algo grande. Para onde você olhar, é para onde você vai. Por isso que o autor aos Hebreus vai nos dizer que devemos manter os nossos olhos fixos, focados em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Para onde você está indo? Para as circunstâncias atuais ou para um bom futuro? Para onde você está indo? Para a dor que de repente você está sentindo ou para um bom futuro? Para onde você está indo? Para esse sentimento de medo, de preocupação, de ansiedade ou para um bom futuro? Para onde você está indo? Comece a olhar para o lugar certo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eis que faço nova todas as coisas. Queridos, na presença de Jesus tudo se faz novo. Na presença de Jesus o cego enxerga, o morto ressuscita, o paralítico anda, o endemoniado é expulso. Não tem como você andar com Jesus Cristo e não viver um bom futuro. Não tem como você andar com Jesus Cristo e não ser alimentado, cuidado por Ele. E Ele está te dizendo nessa manhã: sou eu que conheço os planos que tenho para você. Queridos, eu quero que você grave isso na sua mente e no seu coração. E não deixe ninguém tirar isso de você. Que essa frase, esse versículo, que está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, grave esse versículo, anote ele, ponha no seu celular, ponha num post-it, cola em algum lugar, só esse início de versículo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Qualquer dificuldade que você viver, qualquer sentimento que você viver, lembre-se dessa frase. Lembre-se dessa palavra de Jesus. Ei, você não está entendendo, mas o plano continua. Você não tem resposta, de repente está doendo, mas o plano continua. Nada pode mudar os planos de Deus para a sua vida. Entenda isso, nada. Por isso que Deus diz: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Ele diz aqueitai-vos, Ele diz: eu estou no controle. Essa palavra aqueitai-vos, ela é um pacote, dizendo: eu estou no controle, eu continuo sendo Deus, eu sou soberano, a minha vontade prevalece, nada pode impedir o meu agir. Por isso Ele diz: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. E eu que conheço os planos que tenho para você. Então, queridos, comece a vivê-lo. Entenda, futuro não é um tempo. Futuro é um lugar. Já chegue nesse lugar e já comece a vivê-lo a cada dia. Isso é fé. A fé é exatamente isso. Sabe, queridos, é interessante que o Evangelho de João, capítulo 20, isso não está no meu esboço, veio agora na minha mente. Evangelho de João, capítulo 20,
nos conta uma situação, um momento, onde Jesus Cristo já tinha sido ressuscitado, já tinha ressuscitado, já tinha passado o terceiro dia. E ele se apresenta aos discípulos que estão fechados numa sala com medo da perseguição romana que crucificaram Cristo. E de repente Cristo aparece e diz: a paz esteja convosco. E as portas estavam trancadas. Ele aparece do nada no meio dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. É interessante que a primeira coisa que Jesus diz é que a paz habite em nós. Saiba que Jesus Cristo está mais preocupado com o que acontece aqui dentro de você do que acontece lá fora. Porque como vocês... Desculpa, queridos. Como você estiver aqui, é o que vai acontecer lá fora. Se você estiver em paz, tranquilo, as outras coisas serão resolvidas de forma tranquila e em paz. Jesus Cristo está mais preocupado com o que acontece aqui dentro de você. Por isso que ele diz: não temas, sou eu. E ele chega no meio daqueles discípulos apavorados, com medo da perseguição romana. Já tinham acabado de crucificar Jesus. Mas depois do terceiro dia ele aparece e a primeira coisa que ele diz: a paz esteja convosco. E o curioso é de que os discípulos estavam ali, mas estava faltando um. O Evangelho de João, capítulo 20, vai relatar essa história. E quem estava faltando ali era Tomé. Conhece o cristão Tomé? Aquele que só acredita vendo. Pois é, ele era um discípulo. E Jesus esteve ali com os discípulos, Tomé não estava, comeu com eles, ficou um tempo ali com eles e foi embora. O tempo passa e eles continuam ali trancados naquela sala, naquele lugar, com medo dos soldados romanos. E Tomé chega. E quando Tomé chega, os discípulos super animados, felizes, falaram: estivemos com o mestre. Aí o Tomé falou: imagina, como assim tiveram com o mestre? Tivemos, ele esteve aqui, comeu conosco, esteve conosco. E Tomé falou: imagina, não tem como, ele está morto. E Tomé disse: eu só acredito se eu tocar em suas feridas, eu tocar em suas chagas, eu tocar em suas mãos. E quando Tomé terminou de falar isso, escuta-se uma voz na sala novamente: a paz esteja convosco. Jesus apareceu de novo para eles, só que agora Tomé estava ali. E a primeira coisa que Jesus faz é olhar para Tomé, olhar para os olhos de Tomé, falar: Tomé, vem aqui, vem aqui. Eu imagino Tomé apavorado, até mesmo constrangido, envergonhado. E Tomé se aproxima de Jesus, toca nas suas mãos, porque Jesus fala: toca aqui, onde o prego foi transpassado. Toca. Venha conferir com seus próprios olhos. E ele falou: agora toca aqui do meu lado, onde a lança foi enfiada. Quando Tomé tocou em Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, ajoelhou e disse: meu Senhor e meu Deus. Porque ele viu. Agora o curioso é a resposta de Jesus para ele. A resposta de Jesus para ele é: porque você me viu, Tomé, é que você creu? Porque você me viu é que você creu? E Jesus continua: felizes são aqueles que não me viram, mas crerão. E eu te pergunto: você já viu Jesus? Eu não. Você já viu? Mas eu creio.
Porque naquele momento Jesus estava falando de mim e de você. Felizes são aqueles que não me viram, mas crerão. Isso é fé, queridos. Isso é fé. Então comece a viver o seu futuro agora. Comece a viver o seu futuro agora. Sinta-se gestante do seu futuro. Sinta-se gestante daquilo que Deus tem para a sua vida. E comece a vivê-lo agora, a cada dia. E nunca esqueça dessa frase. Do próprio Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. O futuro é um lugar onde Deus quer te levar. O futuro é um sonho que Ele quer realizar na sua vida. O futuro é um lugar onde Ele preparou para você a cada dia vivê-lo e conquistá-lo. Agora, eu quero deixar uma pergunta. Quanto tempo você vai levar para chegar nesse lugar? Vai ser através das decisões, das escolhas que você fizer. Sabe qual é a velocidade para avançar para um bom futuro? Sabe qual é a estrada para se avançar para um bom futuro? Chama-se obediência. Obediência. Porque eu ando para o meu futuro na velocidade da minha obediência. Grave isso. Porque eu ando para o meu futuro na velocidade da minha obediência. Seja obediente nas suas escolhas e nas suas decisões, que ela que vai dar velocidade para você chegar nesse futuro glorioso que Deus preparou para você. Obediência não significa questionamentos, não significa querer saber o porquê. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra, obedeça aos seus princípios, mandamentos, valores, porque isso vai determinar a velocidade da sua caminhada em relação ao seu bom futuro. Se Deus hoje está te chamando para avançar, você precisa já sair de onde você está. Se Deus nesta manhã está te chamando para avançar, você já precisa sair de onde você está. Isso é começar a viver o futuro agora. Qual foi a melhor notícia que você recebeu na sua vida? Sabe qual é a resposta correta sobre isso? Sobre essa pergunta? É aquela que ainda está chegando. Qual é a melhor notícia que você recebeu na sua vida? É aquela que ainda está chegando. Porque o que está na frente sempre será melhor do que o que ficou para trás. Prepare-se, queridos, para coisas maiores em Deus. Prepare-se para níveis maiores. Prepare-se para avanços maiores. Queridos, eu tenho recebido testemunhos de pessoas no YouTube, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu nunca vi na minha vida, e que estão lá no YouTube, deixam seus comentários, eu respondo o comentário ali todos os dias. Pessoas que estão ali, que tiveram as suas vidas transformadas por causa da palavra de Deus, por causa dos devocionais. Porque Deus tem coisa grande, Deus tem coisas maiores, Deus tem grandes avanços para você, e a velocidade disso é a sua obediência. O importante é o que você vai fazer depois que o devocional acaba. O que você vai fazer depois com essas informações que você obteve. É isso que vai fazer a diferença. Então comece a viver o seu futuro agora. Comece a viver o seu futuro agora. Porque sou eu que conheço os planos que tenho a seu respeito. A sua realidade atual
não é determinante. Ela não determina o seu futuro. Mas a sua caminhada, o seu foco, as suas decisões e escolhas determinam o seu futuro. De repente você não está vivendo hoje um momento legal na sua vida, mas existe um futuro. Existe um bom futuro. Seja obediente. Comece a nutrir dentro de você esse futuro e comece a viver já tudo aquilo que Deus tem para você. Grave isso para finalizar o devocional. Se Deus está te chamando nesta manhã para avançar, você precisa se mover de onde você está. O seu futuro não é aí onde você está. O seu futuro não é isso que você está vivendo. O seu futuro não é isso que você está sentindo, o que você está pensando. E eu quero finalizar esse devocional lendo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. É a carta de um homem que entendeu o que é avançar para um bom futuro. É a escrita de um homem que tinha tudo para dar errado. Ele perseguiu os cristãos, ele não conviveu com Jesus Cristo, mas ele teve uma transformação na estrada de Damasco, que mudou a vida dele completamente. Ei, todos nós, um dia deveremos atravessar a nossa estrada de Damasco e ter um encontro sobrenatural, uma experiência extraordinária com Cristo, para que a vida mude. Então continue caminhando, comece a viver o seu futuro agora. E esse homem, quando escreve aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: irmãos, ele fala para a igreja, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, vou avançando para as que estão adiante de mim. Olha isso. Isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Um homem que entendeu o que é avançar para um bom futuro. Um homem que entendeu que a realidade atual não define o seu destino. Irmãos, não penso que eu já tenho alcançado. Isso que eu estou vivendo agora não é o meu futuro. Tem coisa grande na frente. Tem coisa melhor por vir. E ele diz, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, vou avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Ei, você tem um chamado? Lembra que eu disse aqui uma vez, a sua vida é o seu chamado. Não decepcione Deus, viva o seu chamado, viva intensamente, continue caminhando. Você tem um grande futuro para viver. Amém? Então, queridos, como é que eu faço para avançar para um bom futuro? Como é que eu faço para caminhar em direção àquilo que Deus tem para mim? Descubra o que Deus tem para você. E como é que a gente descobre? Caminhando, avançando, se relacionando com Deus. E Ele vai revelando a nós, a cada dia, os seus planos. Acredite que o seu futuro vai ser muito melhor do que o seu momento atual e do que o seu passado. E queridos, comece a viver o seu futuro agora. Saia desse devocional gestante. Saia desse devocional hoje gestante de um futuro glorioso que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Comece a nutrir isso dentro de você. E para a gente terminar, Ezequiel capítulo 12,
versículo 28. Assim diz o soberano Senhor: nenhuma das minhas palavras sofrerá demora. Tudo o que eu disser se cumprirá, porque eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 12, versículo 28, eu vou repetir. Assim diz o soberano, o Senhor: nenhuma das minhas palavras sofrerá demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Essa é a palavra do soberano, o Senhor, o nosso Deus. Ei, existe um bom futuro para você. Avance para ele. Continue a sua jornada, porque o melhor ainda está por vir. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Uma palavra que Deus colocou no meu coração de manhã, quando eu estava no momento de oração lá na igreja, às 6 da manhã. E Ele ministrou muito no meu coração sobre o futuro. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus prepara para nós é bom. Que possamos caminhar na direção correta, crendo, vivendo aquilo que Deus já tem, já liberou para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Como é bom, Pai. Como é bom saber que o Senhor continua sendo o nosso Deus. Independente das circunstâncias, o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nada passa despercebido ao Teu olhar, porque os Teus olhos estão sobre nós. Por isso, Pai, que esse dia que estamos vivendo, pessoas já estão no trabalho, pessoas já estão saindo, pessoas já estão fazendo seus afazeres. Que seja um dia extraordinário para cada um deles, onde eles possam entender que existe um futuro já decretado, preparado, pronto para ser vivido. Obrigado por essa palavra que nos diz que existe sim um bom futuro e devemos avançar para ele todos os dias. Por isso, Pai, nos ajuda nos fortalecendo, nos ajuda nos fazendo crer mais e mais no Senhor. Como é bom, Pai, saber que existe um Deus vivo, fiel, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Como é bom saber que não estamos sozinhos nessa jornada, nessa caminhada. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor. Obrigado por estar conosco todos os dias. Pai, eu te peço agora, Senhor, por aqueles que estão online comigo, Pai, visita cada um deles de forma especial, de forma verdadeira, intensa, íntima, e que eles possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, em casa, com os filhos, não importa, onde eles estiverem, eles possam sentir a Tua poderosa e gloriosa presença, e que eles possam começar a desfrutar de um futuro glorioso que o Senhor tem para cada um deles. Por isso, Pai, abençoa. Tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade, e que eles possam começar a viver os Teus planos, porque é o Senhor que conhece os planos que tem para cada um deles. Por isso, Pai, te agradecemos e te louvamos nesta manhã. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que verdadeiramente eles possam ser tocados por essa palavra, transformados por ela como nós estamos sendo aqui, e entender que existe um futuro já preparado para cada um deles. Obrigado, Pai, os abençoe em tudo. Obrigado por este dia, por esta manhã. Fica conosco, nos ajuda a vencer a cada dia. Obrigado, Pai. É no Teu nome, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que esta palavra seja rema, uma palavra de vida para o seu coração. Não se engane, a sua realidade atual, ela não determina o seu futuro.
a última palavra sempre é e sempre será do Senhor. Então comece a viver e comece a caminhar, avançando para um bom futuro que o Senhor já preparou para você. Saia daqui desse devocional hoje, gestante, grávidos de um futuro glorioso, e comece a nutrir ele, comece a viver ele, e no tempo certo você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Amém?